quando frequentava ou estudava em Limeira, década de 50, final de 50, eu tive um professor de desenho, naquela época o desenho era muito associado à matemática, e ele nos explorou muito no sentido de nós aprendermos geometria. Então, o meu trabalho sempre foi geométrico. Mesmo o trabalho anterior a esse da ecoambiência era super geométrico e levava o título de habitat porque eram só casas. Então eles eram bem povoados de casas, não era uma casinha não. Normalmente dava a sensação de ser um conjunto habitacional, certo? Hoje seria a minha casa, a minha vida. Naquela tempo era conjunto habitacional. Quando eu vim para Campinas eu já tinha alguma experiência, tinha já participado de algum salão. Aí eu encontrei em Campinas uma arte contemporânea mais evoluída, mais avançada, vamos dizer assim. E passei a ter contato com alguns expoentes da pintura campineira, como Tomás Perina, Mário Bueno, Geraldo Yurques, Bernardo Carlos, enfim, pessoas que hoje, infelizmente, já não estão conosco. Pio Júnior, Edas Francisco, que ainda estão aí. E em Campinas, com o incentivo do Tomás Perina, eu comecei a produzir e pela orientação dele eu fui progredindo dentro do meu trabalho e dentro da minha linha, certo? Eu evoluí então fazendo casas geométricas ou fazendo vilarejos ou fazendo conjuntos habitacionais. Meu tema, né, vamos dizer assim, eu exploro a habitação. Na primeira série de trabalhos minha, eu usava o título era Habitat, porque é um amontoado de casas, e às vezes igrejas. E quando eu vim para a ecoambiência, foi um despertar de um passado meu lá em Limeira, em que nós, rapazes, tínhamos mania de vez em quando, para fugir de aulas, ou o que seja, nós fazíamos um grupo e ia para o campo. Íamos para um morro que tem na cidade, chamado Morro Azul. Então a gente ia a pé da cidade para o Morro Azul, e é longe, rodava por lá e voltávamos a pé. E nessa ida para o Morro Azul, a gente ficava desassociado da cidade, né? Era campo, campo, campo. E às vezes ao longe, na linha de horizonte, a gente via uma casinha lá no caboclo. Opa, ali tem água, era aquela festa e tomava água, ia para frente. E sempre a linha de horizonte era do que você olhava. Você estava no campo, você olhava a linha de horizonte, ela estava livre para você olhar. Aqui na cidade ela não está livre. Então, sempre uma construção na sua frente. Então, a ecoambiência é um trabalho baseado nesta visão da linha do horizonte, principalmente no campo, certo? Aí eu traço, né, nesse trabalho aqui, eu uso na parte que seria de baixo ou chão, certo? Mais geometrismo. É uma série que terminou já, está vencida já. Esses quadros que estão aí são os últimos dois que eu tenho. E então, dessa série aí, meditando, relacionando e tal, eu passei para essa série mais enxuta, certo? Eu tirei esses elementos geométricos de baixo, certo? E passei para a linha de horizonte, que na realidade era o meu foco, era a linha de horizonte, certo? E reduzi ainda mais a quantidade de objetos no meu quadro. Então reduziu-se para 1, 2 ou 3 casas no mínimo, igreja, e uma árvore ou duas. Foco mais no ipê amarelo, certo? Que é uma árvore bem tchan, né? Uma árvore que chega, né? Certo? Então, essa parte aqui da ecoambiência é realmente um resumo, uma síntese da fase anterior. Então, essa ecoambiência que eu falei, que era
a síntese da outra ecoambiência, eu estou tentando, porque esses quadros da ecoambiência atuais, eu não os considero prontos ainda. Eles estão aqui e tal, mas eu tenho quase certeza que esses quadros ainda vão passar por algum retoque. Porque esta linha de horizonte, que agora já não é mais horizonte, né? O imaginário totalmente, o horizonte foi para a imaginação total, ela, na minha concepção, ela deveria estar dando a sensação que ela está flutuando. Eu não sei se está ou não, sinceramente. Ainda vai ser um problema de analisar isso com muita calma. Tal. Tá, aí você analisa assim, esse fundo está atrás dessa linha? Porque a cor, o que acontece? Ela joga o objeto para trás ou traz o objeto para frente. Então é este jogo que eu estou tentando fazer para dar essa sensação de um horizonte flutuando no ar, certo? E sem estar pousado em lugar nenhum. E sintetizei ao máximo as casinhas, as arvorinhas, enfim. Agora, por que eu faço isso? Primeiro, eu sou geométrico, gosto de uma geometria limpa, que nós falamos geometricamente. Eu sou lógico, muito lógico, e no falar ou no escrever eu sou sintético. O desenho nada mais é do que uma escrita. Então, eu já venho com essa formação, né? E eu sintetizo a minha arte também, porque eu gosto da coisa limpa.